Final de semana ainda mais parado na política por conta do feriadão aí do carnaval, né? Mas sempre tem novidades, até mesmo na eleição proporcional, né, Arimatea Souza? Boa noite. Boa noite, Tieta. Mônica, uma boa noite especial para você, telespectador. Tem sim, a eleição proporcional, a eleição para deputado federal e deputado estadual, a gente poderia chamar de o andar de baixo da eleição de outubro próximo, está se mexendo esse andar de baixo para buscar se preservar ou um lugar abaixo do sol. A gente pode citar como primeiro exemplo, Anchieta, o MDB. O MDB tem a candidatura posta, ou a pré-candidatura, para usar o termo do ponto de vista do direito correto, a pré-candidatura de José Maranhão ao governo do Estado. Se Maranhão insistir nessa candidatura e se não conseguir agregar outros partidos até o final de março, o PMDB será esvaziado na Paraíba. Ou seja, correrá o risco de ficar sem nenhum deputado federal e também nenhum deputado estadual, porque a legenda, disputando em faixa própria a eleição proporcional, corre um grande risco de dizimar aqui no Estado do ponto de vista da representação parlamentar. Então, os deputados federais Hugo Mota, Veneziano e André Amaral estão, cada um à sua maneira, se articulando, a gente poderia chamar de plano B, se até março o Maranhão não conseguir agregar partidos e insistir em levar à frente esse projeto de candidatura própria ao governo do Estado. O mesmo raciocínio também se aplica à bancada do PMDB na Assembleia Legislativa, caso dos deputados Ranieri Paulino, Nabor Vanderlei. Principalmente por instinto de sobrevivência, esses deputados poderão deixar o PMDB até o começo de abril, se José Maranhão não mudar o curso da sua campanha e o curso da condução do partido com vistas às eleições que estão se aproximando. Outra movimentação também poderá acontecer no PRB, que é uma legenda muito visada aqui no Estado e poderá ter novidades em termos de comando ao longo das próximas semanas. Ainda sobre a eleição proporcional, um movimento não sempre comum na política, mas o suplente deputado no exercício, Guilherme Almeida, anunciou hoje apoio a um colega da Assembleia Legislativa, o deputado Manuel Ludogério, do PSD, que vai disputar a reeleição. Guilherme Almeida está deixando o PSC e vai tentar um mandato, ou pelo menos, sendo mais realista, uma suplência para a Câmara Federal nas eleições que estão se aproximando. Arimatea, o governo estadual está envolvido aí em muitos embates interpoderes e também com outros segmentos do poder público. Como é que é essa história? Às vezes falta até braço para tanta briga, viu, Mônica? Vamos situar um pouco o que está acontecendo. O governador Ricardo Coutinho, o governo de Ricardo Coutinho, tem, por exemplo, uma briga interpoderes e com órgãos da administração pública que têm orçamento próprio, ou seja, que gerem os seus próprios recursos. É o caso do Tribunal de Justiça, o caso do Ministério Público, o caso da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, que são o senador dos poderes, e também dois órgãos apêndices do Executivo. O caso da UEPB, todo mundo lembra a briga histórica, a confrontação histórica nesses 7 anos do governador com a UEPB, e também a Defensoria Pública. O que acontece? Por lei, esses órgãos têm percentuais fixados do orçamento. Uma cota parte do orçamento da receita do Estado, podemos assim dizer. Acontece que nos últimos anos, em função da crise econômica, o governo do Estado converteu os percentuais para o longo do ano em manutenção do orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação registrada naquele período. Ou seja, ele abandonou no início da execução orçamentária, até os últimos meses do ano, esse critério de percentual da receita total e aplicou a inflação no 12º no repasse do ano anterior, sob a alegação de que as receitas estão caindo e de que é melhor assegurar um valor fixo, estável mensalmente, do que essa oscilação toda das receitas. Alguns poderes, principalmente o Poder Judiciário, não aceitou essa mudança e nós tivemos, falamos sobre isso aqui, ações no Supremo Tribunal Federal do Ministério Público da Paraíba e da Associação dos Magistrados da Paraíba, questionando
essa sistemática governamental. O assunto esfriou, mas continuam os poderes reclamando, que estão reclamando aquém do que teriam legalmente direito. Ricardo Coutinho também tem ações na Justiça Eleitoral ainda relacionadas ao pleito de 2014. Ele também tem um outro embate com o Tribunal de Justiça no que diz respeito aos precatórios. Precatórios são dívidas reconhecidas do poder público que o Judiciário determina que o Executivo quite com base no critério cronológico, o critério do tempo. A mais antiga teria precedência. O governador fez vários pagamentos de precatório nos últimos anos, nos seus 2 anos de mandato, mas suspendeu em alguns meses do ano passado esses pagamentos, alegando que, com a queda das receitas, estava comprimido o orçamento do Estado. E por, pelo menos, 3 vezes, nos últimos meses, o Poder Judiciário sequestrou recursos do Executivo na rede bancária para honrar esses pagamentos, e isso também é objeto de outra confrontação interpoderes. E, por fim, o governador está numa batalha com o Banco do Brasil. O governo federal autorizou, depois de muito tempo, uma operação de crédito do governo da Paraíba. O órgão executor é o Banco do Brasil, mas há várias semanas o Banco do Brasil, ou a sua superintendência na Paraíba, tem postergado a concretização desse empréstimo. Há uma demanda judicial, inclusive com pedido de prisão para o titular da superintendência do Banco do Brasil no Estado. Somando tudo isso, são fatores que poderão também somar ou contribuir para que, eventualmente, o governador não deixe o comando do Executivo no começo de abril. 2 destaques para a gente fechar a área política. O destaque nacional hoje é Michel Temer, que resolveu assinar um decreto fazendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. A situação caótica no Rio de Janeiro. 2 leituras sobre isso. A leitura administrativa, que estava escancaradamente aos olhos da nação e do mundo, que a situação do Rio de Janeiro é cada vez mais inadministrável e insustentável, e teria que haver uma reação do Poder Central no Brasil. E a situação do Carnaval foi o pingo d'água nessa história toda, né? A gota d'água. Se bem que no Carnaval, pontualmente, existe um pacto silencioso das facções criminosas e há um alívio muito significativo no período de Carnaval em relação às ações criminosas no Rio de Janeiro. Não é que pare, mas há um amortecimento. Mas aquelas imagens de arrastões em praia de turista e tudo é coisa... Mas em relação ao dia a dia do Rio, o Carnaval teve um volume de ocorrência muito menor. Pois bem, tem essa ação administrativa de Temer, mas tem uma jogada política de alto risco. Se Temer conseguir, pelo menos momentaneamente, melhorar a situação da segurança pública no Rio, ele terá, inevitavelmente, dividendos de natureza eleitoral. É uma jogada do presidente que poderá ter no Rio o embrião do seu reflorescer do ponto de vista da popularidade. Jogada de alto risco. E, para fechar, uma informação aqui sobre economia, sobre Campina Grande. A CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas, divulgou hoje um levantamento apontando que mais de 22.500 campinenses estão inseridos no cadastro de proteção ao crédito, famoso SPC, devido à inadimplência prolongada. Esses 22.500 consumidores e campinenses somados estão devendo ao comércio local mais de 20 milhões de reais. Voltando nesse caso de Temer, essa coisa do Rio de Janeiro, quando você fala em jogada de alto risco, eu acho que para ele não tem risco nenhum, porque aquela história do time que está perdendo, perdido de 1, perdido de 10, porque ele já está derrotado mesmo. Então, o que vier lá é lucro, aquela história. Eu disse jogada de alto risco porque como ele não tem gordura para queimar, se uma ação dessa foge do controle, aí aquele projeto dele ficar até dezembro volta a correr risco. Até isso corre risco, né? Pois é. Bom fim de semana. Bom fim de semana, boa noite.